Nos últimos dias, a diplomacia em torno da guerra da Ucrânia entrou em uma nova fase. O presidente Volodymyr Zelensky, em Kiev, decidiu adotar uma postura mais assertiva. Afirmou que não aceitará qualquer proposta de paz sem garantias jurídicas de segurança e sem mecanismos que impeçam futuras ofensivas da Federação Russa. A exigência de compromissos formais marca uma inversão de papéis em relação ao início do conflito, quando a Ucrânia buscava sobretudo apoio militar e financeiro de Washington e de capitais europeias. A iniciativa de Zelensky gerou atritos imediatos com aliados ocidentais. Donald Trump, que tenta se consolidar como mediador central desde sua volta ao cenário internacional, declarou que não aceitará medidas que limitem sua margem de negociação enquanto a União Europeia mantiver dependência das importações de petróleo russo. Para o norte-americano, sanções econômicas só teriam efeito real se acompanhadas da suspensão completa do comércio energético com Moscou. O contraste entre as posições ficou evidente. Zelensky pressiona por medidas urgentes contra a Rússia, enquanto Trump condiciona avanços à unidade política do bloco europeu. As tensões aumentaram após o líder ucraniano criticar publicamente a reunião entre Trump e Vladimir Putin, realizada no Alasca, acusando o presidente dos Estados Unidos de ter cedido espaço político ao Kremlin. Dentro da Ucrânia, o governo também enfrenta turbulência. Projetos de lei apresentados em Kiev para reduzir a autonomia de órgãos anticorrupção e endurecer punições contra soldados provocaram protestos de rua em várias cidades, incluindo Lviv e Odessa. A forte rejeição popular forçou o parlamento a rever as propostas, mas o episódio consolidou um desgaste político para Zelensky e reforçou a percepção de que sua base de apoio interno está enfraquecida. Analistas em Varsóvia e Berlim observam que, ao intensificar sua retórica internacional, o presidente tenta compensar essa perda de legitimidade doméstica. Enquanto isso, Moscou observa a disputa ocidental com cautela. No Fórum Econômico Oriental, realizado em Vladivostok, Putin declarou que qualquer pacto de estabilidade deve contemplar não apenas garantias para Kiev, mas também para a própria Rússia. A fala ecoa a posição de Moscou desde a expansão da OTAN para o leste europeu, nos anos 2000, quando o Kremlin passou a cobrar compromissos de segurança mútua. O embate entre Ucrânia e Estados Unidos também expôs fissuras dentro da Aliança Atlântica. Zelensky exige sanções imediatas, mas Trump insiste que só haverá acordo se os 32 membros da OTAN se alinharem integralmente às suas condições. Em Bruxelas, a hesitação em adotar novas medidas contra Moscou aprofunda a divisão política, embora raramente seja criticada diretamente pelo presidente ucraniano. Esse cenário acabou simbolizando uma inversão marcante de papéis. No início da guerra, Zelensky buscava incessantemente apoio militar e financeiro de Washington e da União Europeia para resistir ao avanço russo. Hoje, ele tenta impor condições, até ao presidente norte-americano, mostrando uma mudança na forma como a Ucrânia se posiciona dentro da Aliança Ocidental. Donald Trump, por sua vez, segue reafirmando que controla as principais cartas do jogo diplomático e que nenhum acordo terá validade sem sua condução direta. Enquanto esse impasse se arrasta, Moscou aproveita a divisão entre aliados. Tropas russas avançam de maneira gradual em pontos estratégicos de Donetsk e Lugansk, regiões localizadas no Donbass que já foram palco de confrontos desde 2014, quando começaram as rebeliões separatistas apoiadas pelo Kremlin. Esses avanços não representam apenas ganhos territoriais, mas também consolidam a presença militar russa em áreas historicamente disputadas, enfraquecendo as chances de Kiev recuperar o controle total dessas províncias. No curto prazo, a agenda internacional de Trump ganha destaque. Sua recente visita a Londres incluiu encontros com o primeiro-ministro britânico em meio a debates sobre o papel do Reino Unido na manutenção das sanções contra Moscou e no envio de ajuda militar a Kiev. Caso o governo britânico consiga persuadir Washington a adotar uma postura mais firme, Zelensky poderá conquistar parte de suas demandas por garantias de segurança. Se isso não ocorrer, o cenário mais provável é a continuidade de um impasse diplomático que prolonga a guerra. A essa altura, a guerra, que já ultrapassa 3 anos desde o início da ofensiva russa, em fevereiro de 2022, deixou de ser encarada como uma simples disputa territorial limitada ao leste da Ucrânia. O conflito transformou-se em um teste de fogo para a liderança global dos Estados Unidos e para a capacidade da Europa de agir de forma coesa diante de uma ameaça
ameaça que envolve não apenas fronteiras, mas também segurança energética, rotas comerciais e equilíbrio geopolítico no continente. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, que reúne 32 países, enfrenta dificuldades em apresentar uma frente totalmente unificada, enquanto nações como Polônia e países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia defendem respostas mais duras contra Moscou. Grandes potências como Alemanha, França e Itália hesitam, preocupadas com os impactos econômicos e sociais de um conflito prolongado. Essa diferença de posturas internas evidencia que, embora o discurso oficial seja de apoio à Ucrânia, o custo político de manter sanções e o envio de armas começa a pesar nas capitais europeias. Na União Europeia, o cenário não é menos complexo. Bruxelas tem se mostrado lenta na aprovação de novas medidas contra a Rússia, refletindo tanto a dependência energética de alguns Estados-membros quanto divisões políticas internas. Esse ritmo arrastado alimenta a percepção de fragilidade e lança dúvidas sobre a real capacidade do bloco de sustentar um esforço de longo prazo contra o Kremlin. Nesse contexto, o conflito deixou de se restringir a cidades como Donetsk, Lugansk ou Kherson, regiões que simbolizam a disputa territorial no leste da Ucrânia. A guerra passou a representar um teste muito mais amplo, até onde os Estados Unidos e seus parceiros europeus estão dispostos a avançar para preservar sua influência no sistema internacional e, ao mesmo tempo, desafiar a Rússia em um ambiente de rivalidade crescente com outras potências globais, como a China, que reforça sua presença na Ásia e na África, e o Irã, que amplia sua atuação no Oriente Médio. O prolongamento das hostilidades levanta questões cruciais sobre a capacidade do Ocidente de manter uma estratégia unificada. A OTAN, com seus 32 membros, enfrenta divisões internas, enquanto países como Polônia, Estônia e Lituânia defendem respostas cada vez mais firmes contra Moscou. Governos como o da Alemanha e da França adotam cautela, temendo os efeitos econômicos de uma guerra prolongada, sobretudo em relação à dependência energética e à inflação. Essa falta de sintonia torna evidente as dificuldades não apenas práticas, mas também políticas de coordenar uma frente comum. Na União Europeia, a lentidão de Bruxelas em aprovar novas sanções contra a Rússia reflete tanto a pressão de setores industriais quanto as diferenças de interesse entre os Estados-membros. Para analistas internacionais, essa hesitação revela um dilema: até que ponto os europeus estão preparados para suportar os custos econômicos e sociais de um confronto prolongado, enquanto o Kremlin aposta justamente no desgaste do tempo para enfraquecer a aliança ocidental. Dessa forma, o que começou como uma guerra de fronteira, coração da Europa Oriental, transformou-se em um campo de prova para a liderança ocidental. A dúvida que paira é se os Estados Unidos, a OTAN e a União Europeia terão fôlego político, militar e econômico para sustentar uma frente unida contra Moscou, ou se a fragmentação interna acabará reforçando a estratégia russa de alongar o conflito até que o cansaço corroa a coesão dos aliados. A capital ucraniana entrou em uma das fases mais críticas do conflito desde a invasão russa iniciada em fevereiro de 2022. Kiev, que já havia enfrentado sucessivos ataques aéreos, viveu horas de intensa pressão. Sirenes ecoaram por toda a cidade, enquanto clarões de explosões iluminavam o horizonte e colunas de fumaça se espalhavam pelos bairros centrais. Moradores correram para estações de metrô, adaptadas como abrigos antiaéreos, repetindo uma rotina de guerra que se tornou frequente ao longo dos últimos meses. Diferente de ofensivas isoladas do passado, os ataques daquela noite seguiram um padrão coordenado. De acordo com autoridades ucranianas, drones de fabricação iraniana do tipo Geran-2, chamados de Shahed-100 e 36 fora da Rússia, atingiram depósitos de combustível e centros de manutenção ferroviária. Em paralelo, mísseis balísticos russos, Iskander, e projéteis de cruzeiro Kalibr foram direcionados contra subestações elétricas e linhas ferroviárias que conectam Kiev a regiões como Kharkiv e Dnipropetrovsk. A cidade de Boryspil, próxima ao aeroporto internacional, foi tomada por incêndios de grande porte, enquanto em Bucha, palco de intensos combates em 2022, ondas de choque quebraram vidraças e interromperam o fornecimento de energia. Outras localidades também registraram destruição. Em Lozovaya e Konotop, hubs ferroviários fundamentais para o transporte de tropas e equipamentos, a rede elétrica entrou em colapso. Mais ao sul, em Poltava e
Zaporizhzhia, as autoridades locais relataram danos semelhantes, demonstrando o alcance de uma ofensiva que atingiu simultaneamente ao menos 18 pontos diferentes. A capital reagiu em clima de incerteza. Ruas normalmente movimentadas permaneceram desertas e transmissões de cidadãos nas redes sociais mostravam o céu iluminado em vermelho pelo reflexo das chamas. O governo de Volodymyr Zelensky tentou adotar um tom de resiliência, mas não escondeu a gravidade da situação. Alexander Petrovsky, ligado ao sistema ferroviário nacional Ukrzaliznytsia, admitiu que linhas vitais para transporte de passageiros e cargas haviam sido seriamente comprometidas, forçando o acionamento de locomotivas a diesel e provocando atrasos no envio de suprimentos militares ao leste do país. Segundo analistas ocidentais, a escala da operação indicava não apenas um ataque de saturação, mas o início de uma campanha de desgaste planejada por Moscou para o outono. Relatórios preliminares sugeriram mais de 500 lançamentos em um único dia, espalhados em diferentes regiões. Embora especialistas ucranianos tenham usado a expressão logística adaptativa para descrever as medidas emergenciais, na prática, o impacto é profundo. Cada estação destruída, cada subestação desativada e cada linha férrea interrompida aumenta a pressão sobre o exército no fronte. As consequências foram sentidas de forma imediata em Donetsk, uma região que desde 2014 se tornou epicentro do confronto entre Kiev e Moscou. Fontes militares ucranianas confirmaram que Pokrovsk, considerada um ponto de apoio fundamental para a defesa da província, encontra-se cada vez mais isolada. A cidade, que funciona como elo logístico entre áreas controladas por Kiev e o restante do Donbass, está agora sob constante cerco. Relatos de campo indicam que tropas russas intensificaram o uso de drones de reconhecimento para rastrear rotas de suprimento e, em seguida, lançar ataques de precisão que dificultam a chegada de reforços, combustível e munições. A insistência de Kiev em manter posições na área de Drobopilha, próxima a Pokrovsk, gerou custos alarmantes. Relatórios de analistas locais estimam mais de 10 mil baixas entre mortos, feridos e desaparecidos apenas nas últimas semanas, um número que reforça o peso da estratégia russa de desgaste contínuo. Para os soldados em campo, a situação significa lutar com cada vez menos recursos, enquanto enfrentam ataques aéreos constantes e a ameaça permanente de isolamento total. Especialistas apontam que Moscou alterou deliberadamente o foco da ofensiva. Em vez de se concentrar unicamente nas linhas de frente, ampliou a guerra para atingir alicerces logísticos da Ucrânia. Cada subestação elétrica danificada, cada depósito de combustível destruído e cada ferrovia interrompida representa dias de atraso no MIR, abastecimento e limitações graves na mobilidade das tropas. Isso explica por que ataques aéreos recentes se multiplicaram em regiões como Poltava, Zaporizhzhia e Kharkiv, todas ligadas diretamente às rotas de suprimento do Donbass. Kiev, que na noite de 18 de setembro foi iluminada por incêndios de grande proporção, transformou-se em um símbolo de todo o processo de desgaste que se aprofunda na guerra. A capital, já atacada em momentos anteriores, desde o início da invasão em fevereiro de 2022, tornou-se novamente o centro das atenções internacionais. Imagens transmitidas pelas redes sociais e por agências de notícias mostraram bairros inteiros sob fumaça, lembrando que, apesar dos sistemas de defesa aérea fornecidos pelo Ocidente, a cidade ainda permanece vulnerável a ofensivas de saturação. Para além da destruição material, os ataques levantaram discussões estratégicas. Autoridades ucranianas admitiram que subestações elétricas e linhas ferroviárias foram severamente danificadas, comprometendo a rede que conecta a capital a regiões críticas do front, como Donetsk e Kharkiv. Analistas destacaram que a escolha de alvos não foi aleatória. Ao atingir a espinha dorsal da infraestrutura, Moscou busca enfraquecer a capacidade de mobilização de Kiev, dificultando o transporte de armas ocidentais, combustível e reforços humanos. O simbolismo também não passou despercebido em outras capitais europeias. Em Bruxelas e Berlim, parlamentares alertaram que a vulnerabilidade da infraestrutura ucraniana pode forçar a União Europeia
a rever sua política de apoio logístico e financeiro. Já em Washington, alguns especialistas em segurança ressaltaram que a ofensiva russa parece sinalizar uma mudança de fase no conflito. Em vez de ataques pontuais contra posições militares, o alvo principal agora é a rede que sustenta a economia de guerra da Ucrânia. Para analistas internacionais, a mensagem transmitida por Moscou não deixa margem para dúvidas. O conflito já não pode ser definido apenas como uma disputa territorial ou como choques diretos em trincheiras no leste da Ucrânia. Ele passou a se configurar como uma batalha pela sobrevivência da infraestrutura nacional. Esse movimento não é inédito na história militar. Em guerras anteriores, como a campanha da OTAN nos Balcãs em 1999 ou a invasão do Iraque em 2003, ataques contra redes elétricas e sistemas de transporte mostraram-se decisivos para acelerar o desgaste dos adversários. No caso ucraniano, a estratégia russa tem um objetivo claro: minar as bases que permitem a continuidade da resistência. Cada corte de energia compromete hospitais, centros de comando e comunicações militares. Cada estação ferroviária paralisada impede o deslocamento rápido de reforços entre regiões críticas, como Kharkiv, Dnipro e Donetsk. Cada depósito incendiado reduz o acesso a combustíveis e suprimentos, obrigando Kiev a recorrer a soluções emergenciais, muitas vezes mais lentas e caras. Esse quadro levanta preocupações não apenas no campo militar, mas também no político. A estabilidade interna do governo de Volodymyr Zelensky pode ser pressionada por apagões prolongados, dificuldades de abastecimento e pela crescente fadiga da população civil que já enfrenta mais de 2 anos de guerra. Ao mesmo tempo, em capitais como Washington, Berlim e Paris, o debate sobre até que ponto sustentar o apoio militar e financeiro à Ucrânia ganha nova intensidade. Uma rede logística sob constante ataque significa custos adicionais para os aliados ocidentais, tanto em recursos quanto em credibilidade perante suas próprias opiniões públicas. Assim, os especialistas avaliam que Moscou pretende criar uma equação de desgaste duplo, enfraquecer o esforço militar ucraniano e, paralelamente, testar a paciência política dos parceiros da OTAN e da União Europeia. Essa combinação, se mantida por meses, pode colocar Kiev diante de escolhas cada vez mais difíceis, entre manter posições estratégicas no leste ou preservar a capacidade de sustentar a vida civil e a governabilidade no restante do país. A decisão da Polônia de interromper o tráfego ferroviário que liga a China à União Europeia pela Bielorrússia colocou o país no centro de um embate econômico e estratégico de grande escala. Varsóvia, que historicamente buscou se projetar como elo entre o leste e o oeste europeu, optou por bloquear um dos corredores mais importantes do comércio euroasiático e, simultaneamente, reforçar suas operações militares contra a Rússia. Analistas em Bruxelas e Berlim alertam que essa postura, apresentada como sinal de firmeza política, pode resultar em consequências econômicas duras e em maior isolamento diplomático. O fechamento atinge diretamente a linha ferroviária que cruza a Bielorrússia, rota pela qual transitavam quase 90% do comércio por trem entre Pequim e o bloco europeu. Estimativas indicam que mais de 20 bilhões de euros em mercadorias, incluindo medicamentos, alimentos processados e peças industriais utilizadas na Alemanha, na França e em outros países da União Europeia, dependiam dessa conexão anual. A paralisação compromete cadeias de suprimentos já fragilizadas pela guerra na Ucrânia, aumenta os custos logísticos e favorece rotas alternativas pelo sul da Europa e pela Rússia, fora do controle polonês. O governo polonês justificou a medida como reação direta às manobras militares conjuntas entre as forças armadas da Rússia e da Bielorrússia, realizadas entre os dias 12 e 16 de setembro, em regiões próximas a Brest e Grodno. Moscou respondeu de forma categórica, classificando a decisão de Varsóvia como exagerada. O Ministério da Defesa russo lembrou que tais exercícios ocorrem regularmente desde a década de 1990 e, neste caso, contaram com observadores estrangeiros, inclusive da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, o OSCE. A China, embora tenha evitado uma reação agressiva, manifestou insatisfação
cooperação por meio de seu Ministério das Relações Exteriores. Para Pequim, o chamado Trem Expresso China-Europa, que conecta cidades como Chongqing e Xi'an a destinos na Alemanha e na Polônia, tornou-se um símbolo de uma década de cooperação econômica entre os dois continentes. Ao interromper esse fluxo, afirmou a diplomacia chinesa, Varsóvia compromete não apenas o comércio, mas também a credibilidade de projetos estratégicos da iniciativa do Cinturão e Rota. No campo militar, a Polônia anunciou a mobilização de caças e a ativação de baterias antiaéreas, medida que coincidiu com uma nova ofensiva russa contra cidades ucranianas como Kharkiv e Dnipro, utilizando centenas de drones, Shahed e mísseis de cruzeiro. Kiev denunciou dezenas de mortos e feridos, pedindo resposta internacional imediata. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, com sede em Bruxelas, confirmou ainda a interceptação de aeronaves russas próximas ao espaço aéreo da Estônia e relatou incidentes envolvendo drones sobre a Polônia e a Romênia. Pela primeira vez desde fevereiro de 2022, a aliança declarou oficialmente que derrubou alvos russos dentro do território polonês, classificando o episódio como um dos mais graves da guerra até agora. Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tenta reforçar seu apoio político no Ocidente. Ele confirmou uma reunião com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, mas não obteve avanços em relação a um possível encontro com Vladimir Putin em Moscou. Essa dificuldade reforça a dependência de Kiev em relação à OTAN e à União Europeia, justamente no momento em que Varsóvia adota medidas que aumentam a tensão regional. Especialistas em geopolítica recordam que a posição da Polônia sempre foi estratégica, justamente por servir de elo entre a Europa Ocidental e a vasta região da Eurásia. Desde a expansão da União Europeia para o leste, em 2024, Varsóvia passou a ser vista como porta de entrada para fluxos comerciais vindos da Rússia, da Bielorrússia e da própria China. Essa localização garantiu ao país vantagens logísticas e relevância política, além de reforçar sua imagem como ponte entre dois mundos historicamente rivais. Ao se colocar agora como barreira, bloqueando rotas e elevando tensões, a Polônia corre o risco de ser contornada por novos corredores comerciais, como os que passam pela Turquia ou pelo Cáucaso, reduzindo sua importância dentro das cadeias globais. Moscou já advertiu em diferentes pronunciamentos que o fechamento de fronteiras ou corredores ferroviários não fortalece a segurança da Europa Oriental, apenas amplia a desconfiança e cria instabilidade desnecessária. Autoridades russas apontam que medidas como essa prejudicam a cooperação regional e podem, no longo prazo, enfraquecer o próprio papel da Polônia no tabuleiro europeu. A China, por outro lado, optou por um tom menos confrontativo, mas igualmente firme. Para Pequim, a previsibilidade do comércio internacional deve ser tratada como prioridade absoluta. A ferrovia que conecta cidades como Xi'an e Chongqing até terminais logísticos na Alemanha e na Polônia tornou-se símbolo da iniciativa do Cinturão e Rota, consolidando-se como alternativa ao transporte marítimo. Interromper essa via é, na visão chinesa, retroceder em uma década de integração econômica. Com a suspensão da rota ferroviária e a intensificação da presença militar polonesa, Varsóvia passa a lidar com riscos simultâneos em duas dimensões cruciais. No aspecto econômico, a decisão rompe cadeias de suprimento que sustentam setores estratégicos da União Europeia, como a indústria farmacêutica, que depende do fornecimento de insumos vindos da Ásia, e a automotiva, altamente concentrada na Alemanha, que utiliza componentes transportados por essa via. Esse bloqueio não apenas atrasa entregas e encarece o transporte, mas também pressiona empresas, que já enfrentam desafios decorrentes da guerra na Ucrânia e da instabilidade nos preços da energia. No campo estratégico, a situação é igualmente delicada. Ao adotar uma postura de confronto direto com Moscou, a Polônia se expõe ao risco de retaliações, que podem ocorrer tanto no plano militar, com incidentes ao longo da fronteira comum ou aumento de incursões aéreas, quanto no plano energético. A Rússia, apesar das sanções ocidentais, continua
sendo fornecedor relevante de gás natural e petróleo para o continente, e qualquer interrupção adicional pode agravar a crise energética europeia. Além disso, Moscou já demonstrou ao longo da guerra que utiliza infraestrutura crítica, como oleodutos e rotas de energia, como instrumentos de pressão política. O governo polonês apresenta essas medidas como parte de uma estratégia de proteção nacional e fortalecimento de sua soberania diante das pressões externas. Em discursos recentes, autoridades em Varsóvia afirmaram que a Polônia não pode permanecer passiva diante das movimentações militares da Rússia e da Bielorrússia e que cabe ao país assumir uma postura firme dentro da OTAN. No entanto, analistas apontam que, na prática, essa escolha pode gerar consequências muito diferentes das pretendidas. Em vez de consolidar sua liderança regional, Varsóvia corre o risco de se ver isolada dentro da própria União Europeia, especialmente em relação a países como Alemanha e França, que defendem soluções mais equilibradas para não prejudicar cadeias logísticas essenciais. Esse isolamento não se limitaria ao continente europeu. O desgaste também pode atingir as relações comerciais com a Ásia, em particular com a China, que há mais de uma década investe em rotas ferroviárias estratégicas como parte da iniciativa do Cinturão e Rota. Ao bloquear a passagem de mercadorias que abastecem o mercado europeu, a Polônia sinaliza incerteza e imprevisibilidade, dois fatores que costumam afastar investimentos e estimular parceiros a buscar alternativas em outros corredores, como os que passam pela Turquia, pelo Cáucaso ou até pelo Ártico. Internamente, o quadro polonês revela fragilidades que tornam as recentes decisões ainda mais arriscadas. A inflação no país, que nos últimos anos ultrapassou a média da zona do euro, já pressiona o orçamento das famílias, principalmente em setores sensíveis como energia elétrica, gás natural e produtos alimentícios básicos. Esse cenário é agravado pela dependência de importações energéticas e pela volatilidade dos preços globais, fatores que impactam diretamente no custo de vida. Além disso, o déficit fiscal crescente limita a capacidade do governo de implementar políticas públicas robustas para aliviar o peso econômico sobre a população. As tensões sociais se refletem em manifestações periódicas de trabalhadores e agricultores, que reclamam dos altos custos de produção e da dificuldade em competir com mercados externos. Esses grupos, que tradicionalmente desempenham papel importante no cenário político polonês, veem no aumento dos preços e na redução da competitividade industrial sinais de que Varsóvia pode estar sacrificando sua base econômica em nome de objetivos estratégicos incertos. Se a interrupção das rotas comerciais elevar ainda mais os custos logísticos e reduzir o fluxo de investimentos estrangeiros, as consequências recairão sobre a geração de empregos e a estabilidade política interna. Analistas observam que a soma desses fatores pode transformar as medidas de segurança em um fardo difícil de administrar no médio prazo. O país corre o risco de ver sua narrativa de defesa da soberania enfraquecida diante da insatisfação popular e da pressão de setores produtivos estratégicos. Nesse contexto, a grande questão é se os ganhos geopolíticos almejados pelo governo polonês compensarão o preço econômico e social de suas escolhas, ou se Varsóvia acabará isolada tanto no campo internacional quanto dentro de suas próprias fronteiras. O espaço aéreo da Ucrânia, desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, tornou-se um dos cenários mais desgastantes do conflito. Cada tentativa de operação lançada a partir de Kiev expõe fragilidades que contrastam com a imagem de superioridade tecnológica prometida por aliados ocidentais. Relatórios oficiais divulgados pelo Ministério da Defesa da Rússia afirmam que mais de 85 mil drones ucranianos foram neutralizados desde o início da guerra, um número que surpreende não apenas pela dimensão, mas também pela regularidade com que cresce mês após mês. A perda de milhares de aeronaves não é apenas um revés material. Ela compromete a capacidade de reconhecimento em tempo real, limita ataques de precisão contra alvos de retaguarda e fragiliza uma estratégia que se baseou quase totalmente no fornecimento de equipamentos dos Estados Unidos e da União Europeia. A promessa de que esses recursos garantiriam vantagem sobre Moscou mostrou-se
insuficiente diante de um sistema de defesa aérea russo construído ao longo de décadas, que integra radares de longo alcance, mísseis S-400 e artilharia antiaérea distribuída em diversas regiões. Nesse contexto, o presidente Volodymyr Zelensky mantém em público a retórica de resistência, mas enfrenta um dilema crescente: como sustentar a imagem de resiliência nacional quando os céus permanecem controlados pelo Kremlin e a tecnologia fornecida por parceiros ocidentais é constantemente neutralizada? Entre 13 e 19 de setembro de 2023, as forças russas reportaram a derrubada de mais de 1.600 drones, além da interceptação de foguetes HIMARS, enviados por Washington, e bombas aéreas guiadas de fabricação ocidental. Para especialistas militares, esses resultados confirmam a dificuldade de Kiev em inverter a balança no espaço aéreo, reduzindo sua postura a uma defesa reativa. Moscou, por sua vez, adota uma estratégia de longo prazo que vai além de interceptar drones em voo. Ataques de precisão têm atingido depósitos de combustível em regiões como Poltava e Dnipropetrovsk, centros de treinamento de operadores no leste da Ucrânia e áreas de armazenamento próximas a Kharkiv. O objetivo, segundo analistas, é desmantelar toda a cadeia de sustentação, da logística à instrução, reduzindo a cada semana a capacidade ucraniana de repor perdas e manter operações consistentes. O impacto psicológico dessa dinâmica também é evidente. Para os soldados ucranianos, ver drones sendo abatidos diariamente reforça a percepção de desequilíbrio de forças. Para a população civil, os números divulgados transformam-se em um símbolo de desgaste prolongado e perda de confiança nas promessas do governo. No Ocidente, a narrativa de que novos pacotes de armamentos poderiam mudar o rumo do conflito enfrenta contradições. Drones de fabricação europeia e mísseis de longo alcance enviados por Washington e Londres acabam neutralizados antes de alcançarem alvos estratégicos. A realidade do campo de batalha expõe os limites do apoio externo e evidencia o alto grau de coordenação do sistema antiaéreo russo, que combina inteligência de satélite, radares móveis e baterias de mísseis em um esquema integrado de defesa. Para analistas militares independentes, a questão central não é o volume de armas entregues a Kiev, mas a capacidade de empregá-las de forma eficaz contra um adversário que mantém superioridade aérea. Moscou consolidou, desde a Guerra Fria, uma das defesas aéreas mais robustas do mundo e hoje demonstra que essa estrutura se mantém capaz de impor quase total controle sobre os céus da região. O balanço do conflito nos céus é inequívoco. Mais de 85 mil drones ucranianos foram neutralizados desde 2022, com milhares abatidos em curtos intervalos de dias. Para Kiev, isso não significa apenas a perda de bilhões de dólares em equipamentos importados ou fabricados com tecnologia ocidental, mas também o colapso de uma narrativa que apostava na superioridade tecnológica como arma de dissuasão contra Moscou. Já para a Rússia, cada derrubada é a reafirmação de que mantém o controle do ritmo da guerra, ditando as regras tanto no espaço aéreo quanto no terreno. Esse desequilíbrio é ampliado pelo fato de que Moscou não depende de apoio externo para sustentar sua estratégia, enquanto a Ucrânia continua vinculada ao fluxo de armamentos vindos de Washington, Bruxelas, Londres e outras capitais europeias. A cada novo pacote de ajuda anunciado, a expectativa de reverter o quadro se confronta com a realidade. Equipamentos que, em grande parte, são neutralizados antes mesmo de gerar impacto significativo. Esse contraste mina a credibilidade política do governo ucraniano, que prometeu resistência absoluta, mas agora precisa lidar com crescentes sinais de esgotamento. Para o Kremlin, o quadro oferece a oportunidade de consolidar posições já conquistadas em regiões como Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson, além de pressionar cidades estratégicas como Odessa e Kharkiv. O domínio aéreo garante não apenas segurança para suas tropas no fronte, mas também a capacidade de atacar com precisão centros de comando, depósitos de combustível e infraestrutura crítica. Isso amplia a percepção de que Moscou projeta força de maneira calculada, enquanto Kiev enfrenta dificuldades crescentes em manter sua logística operacional. O futuro imediato, segundo especialistas internacionais, tende a reforçar ainda mais a vantagem de Moscou. A Ucrânia, mesmo cercada por declarações de apoio vindas de Washington, Bruxelas e Londres, encontra-se presa em uma espiral de desgaste que atinge múltiplas frentes. A
economia encolhe sob o peso da destruição de infraestrutura e da queda nas exportações. A confiança popular diminui diante de promessas não cumpridas e a coesão social se fragiliza à medida que a mobilização prolongada impõe custos humanos e psicológicos crescentes. A Rússia, por outro lado, apesar das sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia desde 2022, tem explorado o conflito como vitrine de seu poder militar. A utilização constante de sistemas como o S-400, o Iskander e os drones de Irã não apenas assegura vantagens no campo de batalha, mas também serve como demonstração de força para potenciais aliados no Oriente Médio, na Ásia e na África. Esse cenário amplia a percepção de que Moscou busca transformar a guerra em instrumento de pressão sobre toda a arquitetura de segurança europeia, questionando o alcance da OTAN e expondo divisões entre os países do bloco. Assim, o conflito já não pode ser compreendido apenas como uma luta por territórios específicos, como as regiões de Donetsk, Lugansk ou Zaporizhzhia. Ele se consolidou como um teste de fôlego político, econômico e estratégico para todos os envolvidos. Cada relatório semanal de perdas ucranianas, que incluem drone, sistemas de artilharia e unidades no fronte, reforça a dificuldade de Kiev em preservar o equilíbrio de suas forças diante de um adversário que mantém ritmo constante de operações. Ao mesmo tempo, o Kremlin demonstra não apenas resiliência militar, mas também habilidade em transformar avanços táticos em instrumentos de pressão diplomática. As vitórias no campo de batalha têm sido usadas por Moscou em negociações indiretas, em fóruns internacionais e até em alianças econômicas com países da Ásia, do Oriente Médio e da África, que veem na Rússia um ator disposto a desafiar o monopólio de poder do Ocidente. Analistas observam que a mensagem é inequívoca. Moscou não busca apenas a conquista imediata de cidades ou rotas logísticas, mas sim a consolidação de uma nova realidade geopolítica. Essa estratégia visa redesenhar fronteiras de influência, questionar a autoridade da OTAN e enfraquecer a credibilidade dos Estados Unidos e da União Europeia como garantes da segurança europeia. Nesse processo, a guerra deixa de ser apenas um confronto regional para se tornar um divisor de águas na ordem internacional. Para a Rússia, a conversão de sua superioridade militar em ganhos políticos e diplomáticos é parte de um projeto de longo prazo, reposicionar-se como potência central em um mundo multipolar e desafiar diretamente o sistema criado após o fim da Guerra Fria. A política latino-americana ganhou novo destaque quando a Assembleia Nacional da Venezuela aprovou em primeira etapa um tratado de cooperação estratégica com a Federação Russa. O texto, que deve ser ratificado por Nicolás Maduro e Vladimir Putin, não é apenas protocolar, contempla cooperação militar, transferência de tecnologia e articulação diplomática que podem alterar a posição de Caracas na ordem internacional. Para os países vizinhos, a iniciativa representa um recado direto. Enquanto os Estados Unidos mantêm sanções e pressionam politicamente o governo venezuelano, Caracas aposta em estreitar vínculos com Moscou, um dos principais atores militares e geopolíticos do século XXI. O acordo prevê fortalecimento da indústria bélica nacional, treinamento de tropas, intercâmbio de especialistas e possibilidade de instalação, em território venezuelano, de uma estação do sistema de navegação russo GLONASS, alternativa ao GPS norte-americano. Um exemplo concreto desse alinhamento já está em funcionamento na cidade de Maracay, no estado de Aragua. Ali foi inaugurada uma fábrica de munições Kalashnikov, projetada para produzir dezenas de milhões de cartuchos anuais para fuzis AK-103. Essa estrutura garante abastecimento às Forças Armadas Bolivarianas e reduz a vulnerabilidade frente às sanções impostas por Washington e pela União Europeia, que, historicamente, afetaram a importação de insumos militares. O pacto, contudo, não se restringe à área da defesa. Ele também reafirma a visão política de Caracas e Moscou em favor de um sistema multipolar, em oposição à supremacia norte-americana estabelecida após a Guerra Fria. Nos debates parlamentares, legisladores venezuelanos defenderam que o equilíbrio internacional deve respeitar o direito internacional e a soberania dos povos, destacando as consequências negativas de intervenções ocidentais
ocidentais, no Iraque, na Líbia e no Afeganistão. Durante a cerimônia de aprovação, Maduro criticou as acusações de narcoterrorismo feitas por autoridades norte-americanas, descrevendo-as como narrativas artificiais, usadas para justificar pressões externas. O presidente afirmou que organismos internacionais já desmentiram tais alegações e que Caracas não se enquadra nas acusações repetidas por Washington. A parceria também contempla áreas de segurança não convencionais, como o combate ao tráfico de drogas, ao terrorismo e à lavagem de dinheiro. Analistas afirmam que esse ponto fragiliza um dos principais argumentos utilizados contra o governo venezuelano e expõe a preocupação real de Washington: perder espaço de influência em um país que possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo e vastos recursos minerais estratégicos. Sob a perspectiva histórica, alianças desse tipo já se mostraram capazes de alterar a balança de poder. Na Segunda Guerra Mundial, a coalizão entre a União Soviética, os Estados Unidos e o Reino Unido foi fundamental para derrotar o nazismo. Hoje, no século XXI, a cooperação entre Venezuela e Rússia aparece como contrapeso às sanções ocidentais e como sinal de que a América Latina busca maior autonomia frente às potências globais. Essa relação bilateral não é recente. Em mais de 2 décadas de aproximação, Caracas e Moscou assinaram mais de 300 acordos em setores que vão de energia e infraestrutura até defesa e tecnologia espacial. O tratado atual, portanto, não é um ponto isolado, mas sim a consolidação de um caminho de longo prazo para resistir a pressões externas e reforçar a integração regional. O alcance da aliança se estende ainda a fóruns multilaterais. Ao lado da ALBA, Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, e da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a Venezuela busca fortalecer mecanismos de cooperação regional sem depender de Washington. Além disso, há expectativas de maior aproximação com o grupo BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o que ampliaria significativamente a rede de apoio internacional de Caracas. Do ponto de vista norte-americano, a evolução desse cenário representa motivo de preocupação. Um eventual confronto no território venezuelano não envolveria apenas forças locais, mas também a experiência militar russa, comprovada em operações na Síria desde 2015. A presença de sistemas de defesa russos no Caribe elevaria a capacidade de dissuasão da Venezuela e deixaria claro que qualquer tentativa de intervenção externa teria repercussões imprevisíveis. Em resumo, o tratado firmado entre Caracas e Moscou projeta a Venezuela para uma posição inédita no cenário internacional. Não se trata apenas de uma cooperação técnica ou comercial, mas de um movimento que altera o equilíbrio político da América Latina e tem repercussões diretas na relação com Washington. Para os Estados Unidos, que historicamente exerceram influência predominante sobre o continente desde a doutrina Monroe do século XIX, ver a Venezuela estreitar vínculos com a Rússia significa uma perda de espaço geopolítico em sua chamada zona de influência. Na prática, Maduro e Putin transformam discursos em resultados concretos. A instalação de fábricas de armamentos, a modernização da frota de caça Sukhoi, os treinamentos militares conjuntos e a perspectiva de integração tecnológica com sistemas como o GLONASS são elementos tangíveis que sinalizam ao mundo que Caracas não está isolada. Ao contrário, conta com o respaldo de uma potência nuclear capaz de projetar força em diferentes regiões, do Oriente Médio ao Caribe. Além disso, a aliança tem implicações regionais. Países vizinhos acompanham de perto a aproximação russo-venezuelana, seja com preocupação, como ocorre na Colômbia, tradicional aliada dos Estados Unidos, seja com simpatia, no caso de membros da ALBA e da CELAC, que defendem maior independência frente a Washington. Esse movimento pode acelerar a discussão sobre um eixo de integração latino-americano mais autônomo, em sintonia com iniciativas paralelas, como a aproximação com os BRICS. A mensagem transmitida ao mundo é direta e difícil de ignorar. A Venezuela quer reafirmar-se como um ator soberano, rompendo com a imagem de país dependente e fragilizado por sanções internacionais. Ao se alinhar a Moscou, Caracas sinaliza que pretende escapar do isolamento imposto por Washington e projetar-se como protagonista regional. Do outro lado, a Rússia mostra que tem capacidade para ampliar sua esfera de influência em áreas consideradas sensíveis pelos Estados Unidos desde o século XIX, quando a doutrina Monroe estabeleceu a América Latina
China como parte de sua zona de interesse prioritário. O fato de Moscou se inserir nesse espaço representa não apenas uma parceria bilateral, mas também uma reconfiguração estratégica que desafia diretamente a hegemonia norte-americana. Analistas internacionais destacam que esse movimento tem peso simbólico e prático. Simbólico, porque demonstra que países tradicionalmente colocados sob pressão econômica e diplomática encontram alternativas de alianças fora do eixo ocidental. Prático, porque a presença russa no Caribe, seja por meio de tecnologia militar, cooperação energética ou acordos de defesa, altera os cálculos de segurança na região e obriga os Estados Unidos a rever sua política externa. O recado transmitido pela aproximação entre Caracas e Moscou vai muito além das fronteiras da Venezuela. A mensagem reflete uma mudança estrutural no sistema internacional, que deixa de ser unipolar, dominado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, e caminha para uma configuração mais fragmentada e competitiva. Essa transição, marcada pela ascensão de potências como Rússia e China, altera não apenas o equilíbrio global, mas também a forma como regiões historicamente periféricas, como a América Latina, podem se posicionar diante dos novos polos de poder. Para os analistas internacionais, esse processo não surgiu do nada. Ele é resultado de anos de desgaste da influência ocidental, acelerado por eventos como a crise financeira de 2008, a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão em 2021 e a crescente desconfiança em relação às políticas de sanções unilaterais aplicadas por Washington. Nesse contexto, a presença de Moscou em Caracas não é apenas uma parceria pontual, mas um sinal de que países tradicionalmente marginalizados podem se inserir em redes alternativas de cooperação. O surgimento dessa ordem multipolar também se reflete em blocos de integração e em novas alianças econômicas. A ampliação dos BRICS, com a entrada de países do Oriente Médio, África e América do Sul, reforça a ideia de que o sistema internacional já não pode ser explicado apenas pela lógica do Ocidente contra o resto do mundo. A Rússia, ao lado da China, oferece instrumentos de financiamento, cooperação energética e transferência tecnológica que ampliam as margens de escolha de países como a Venezuela, o Brasil ou mesmo nações caribenhas. Para a América Latina, esse cenário representa uma oportunidade e um desafio. Por um lado, há espaço para reivindicar maior autonomia e reduzir a dependência histórica de Washington, especialmente em áreas estratégicas como energia e defesa. Por outro, a região precisa equilibrar seus interesses sem se tornar palco de disputas diretas entre potências. O alinhamento de Caracas com Moscou, portanto, não deve ser visto apenas como um movimento isolado, mas como parte de uma reconfiguração global que oferece novas alternativas de alianças, ao mesmo tempo em que aumenta os riscos de tensões diplomáticas e militares. Nas últimas semanas, registros pouco divulgados trouxeram novas perspectivas sobre a guerra na Ucrânia. Entre comunicados oficiais e obituários publicados em países como o Reino Unido e os Estados Unidos, apareceram nomes de militares que teriam perdido a vida em solo ucraniano. A presença desses estrangeiros não se limita mais à função de conselheiros ocasionais. Os documentos sugerem a atuação direta de oficiais ligados à OTAN nos combates. Essas informações vieram à tona em paralelo a 2 noites de ofensivas russas que utilizaram drones Geran-2, também conhecidos no Ocidente como Shahed. Lançados em grande número, os aparelhos atingiram infraestrutura crítica em diferentes pontos do país. Entre os alvos estavam depósitos de munição em Kiev, instalações de geração de energia em Poltava e pistas de aviação em cidades como Borispol. Estimativas preliminares apontam para mais de 3.000 mortos, incluindo soldados ucranianos e combatentes estrangeiros, reforçando a percepção de que o conflito já não pode ser tratado como uma guerra exclusivamente local. A comparação com conflitos anteriores ajuda a dimensionar o impacto. Durante a Guerra Fria, a participação de estrangeiros em operações militares raramente era reconhecida. Hoje, obituários publicados em jornais britânicos ou norte-americanos acabam servindo como evidência indireta do envolvimento de seu cidadão. Para analistas de segurança europeus, esse tipo de registro sugere
sugere que a linha entre apoio logístico e participação ativa foi ultrapassada. O ataque de 19 de setembro destacou essa mudança de cenário. A capital ucraniana foi alvo de dezenas de drones russos que provocaram explosões em diferentes pontos da cidade. Uma delas ocorreu nas proximidades de uma planta química, obrigando as autoridades de Kiev a emitirem alertas de segurança sobre possíveis riscos de contaminação. Outra explosão destruiu um grande depósito de munições, levando o governo local a orientar a população a manter portas e janelas fechadas. Além disso, fábricas ainda operacionais, entre elas uma das últimas produtoras de explosivos mantida em território ucraniano, foram atingidas, evidenciando o objetivo russo de enfraquecer diretamente a capacidade de produção militar do país. O alcance da ofensiva foi amplo. Na região de Chernihiv e em Sumy, depósitos de combustível e reservas estratégicas foram destruídos. Em Dnipropetrovsk e Kirovohrad, os ataques ocorreram quase de forma simultânea, atingindo alvos industriais e logísticos. Analistas em Moscou e em Bruxelas interpretam essa tática como uma tentativa de saturar os sistemas de defesa aérea ucraniano, obrigando-os a dispersar recursos e diminuindo sua eficácia. Alguns episódios levantaram preocupações adicionais. Autoridades locais em cidades atingidas chegaram a emitir alertas relacionados à radiação após explosões em áreas sensíveis. Relatórios registraram quedas incomuns nos níveis de radiação ambiente, fato que gerou especulações sobre movimentação de materiais que normalmente ficariam armazenados sob rígido controle. Em Poltava, transformadores de subestações elétricas foram destruídos, provocando blackouts e prejudicando o transporte ferroviário e o abastecimento de combustível, fatores decisivos para a manutenção da frente de guerra. Em outras localidades, como Nizhyn, aeronaves leves utilizadas para interceptar drones foram destruídas ainda no solo, invertendo a lógica da caçada aérea. Em Bucha e Borispol, centrais de energia e instalações industriais foram novamente alvejados, já em antigas estruturas da Brigada Tática de Aviação, utilizadas para treinar pilotos e operadores de drones. Barracões e equipamentos foram reduzidos à ruína, atrasando o ciclo de formação de novos militares. Konotop, no nordeste do país, também sofreu grandes perdas. Fábricas responsáveis pela produção de motores e válvulas foram severamente danificadas, comprometendo a reposição de peças essenciais ao exército ucraniano. Testemunhas relataram ainda explosões em locais utilizados por instrutores estrangeiros, reforçando a possibilidade de que parte das baixas envolvia militares ligados a missões de treinamento internacionais. O conjunto dessas ofensivas ajuda a explicar por que funerais discretos de militares estrangeiros começaram a se multiplicar nesse período. Mesmo quando não se trata de oficiais de alta patente, a morte de técnicos, assessores e instrutores tem grande peso estratégico, já que suas funções especializadas dificilmente podem ser substituídas rapidamente. Norte-americanas acabam revelando mais do que longos discursos oficiais vindos de Londres ou Washington. Cada cerimônia discreta, muitas vezes restrita a familiares e colegas de farda, confirma de maneira indireta aquilo que governos evitam declarar publicamente: a participação ativa de seus cidadãos em um conflito que oficialmente deveria estar limitado ao território ucraniano. Para analistas, esse contraste entre a linguagem contida dos comunicados diplomáticos e a evidência concreta dos obituários demonstra como a guerra assumiu uma dimensão global. Kiev, Sumy ou Poltava não são apenas cenários de batalhas entre tropas russas e ucranianas, tornaram-se pontos de convergência de interesses internacionais, onde instrutores militares, especialistas em tecnologia de drones e até consultores de inteligência atuam sob diferentes bandeiras. O silêncio oficial das capitais ocidentais convive com o barulho ensurdecedor de funerais que, mesmo discretos, deixam pistas sobre o verdadeiro alcance da guerra. Além das trincheiras e dos tanques que ainda marcam o cenário das frentes de batalha no leste europeu, a guerra também se desenrola em outra esfera, a da informação e da propaganda. Nesse campo invisível, a disputa é tão acirrada quanto a que ocorre nas linhas de combate. Obituários publicados em jornais regionais do Reino Unido ou notas fúnebres divulgadas em portais oficiais das Forças Armadas norte-americanas passaram a funcionar como sinais involuntários de uma presença internacional que, na retórica política, continua sendo minimizada. Cada registro desse tipo funciona como uma peça adicional em um quebra-cabeça maior, que mostra como a fronteira entre diferentes papéis foi praticamente
completamente apagada. O que antes parecia claramente dividido, governos que ofereciam apenas apoio político e financeiro, combatentes locais que lutavam nas trincheiras e países aliados que atuavam como patrocinadores externos, agora se confundem em uma rede de responsabilidades sobrepostas. Essa diluição das fronteiras revela não só a intensidade da guerra travada em cidades como Kharkiv, Poltava ou Sumy, mas também a crescente dificuldade de líderes ocidentais em sustentar a narrativa de que sua participação se limita a enviar armas e recursos financeiros. Especialistas em segurança internacional lembram que situações semelhantes ocorreram em conflitos como a Guerra do Vietnã e a intervenção soviética no Afeganistão, quando a linha entre conselheiros militares e combatentes ativos também se tornou borrada. A diferença é que, no contexto atual, a circulação de informações é instantânea e global. Notícias que antes demorariam meses para emergir, agora aparecem em poucas horas, tornando muito mais complicado para capitais como Washington, Londres ou Berlim esconderem o envolvimento de seus cidadãos. Nesse ambiente, a propaganda exerce uma função de duas faces. Por um lado, é utilizada para fortalecer a moral interna, construir narrativas que legitimem as decisões políticas e manter o apoio popular em países diretamente ou indiretamente envolvidos no conflito. Moscou, por exemplo, apresenta seus ataques como operações de desmilitarização necessárias à sua segurança nacional, enquanto Kiev e seus aliados ocidentais reforçam o discurso de resistência em defesa da soberania ucraniana. Essa disputa de versões não é nova, remete a outros momentos da história em que governos recorreram a mensagens cuidadosamente controladas para moldar percepções, como ocorreu durante a Guerra Fria, quando episódios de intervenção indireta eram sistematicamente negados. Por outro lado, essas narrativas enfrentam hoje um desafio que cresce a cada semana: a impossibilidade de controlar por completo a circulação de informações em escala global. Registros de funerais militares realizados no Reino Unido ou nos Estados Unidos, quando aparecem em jornais locais ou em comunicados oficiais, tornam-se elementos que enfraquecem as versões diplomáticas. Cada obituário silencioso acaba carregando um peso que vai além da dor privada das famílias. Transforma-se em um indício de que a guerra ultrapassou a moldura regional e entrou definitivamente no tabuleiro das potências internacionais. Especialistas em relações internacionais destacam que esse tipo de evidência simbólica tem repercussões estratégicas. Ao expor a presença de instrutores, consultores ou combatentes estrangeiros mortos em território ucraniano, os registros obrigam governos a responder a questionamentos internos sobre o real nível de engajamento. Em Washington, Londres ou Paris, o surgimento desses nomes gera debates no parlamento, pressiona partidos de oposição e pode até impactar eleições, já que a opinião pública tende a reagir de forma negativa quando percebe que o envolvimento militar é mais profundo do que o admitido oficialmente. Assim, o conflito não se limita à luta travada nas trincheiras de Donetsk ou nos céus de Kharkiv, mas se estende ao campo das informações, onde cada dado revelado pode reconfigurar o entendimento político do conflito. Mais do que relatos isolados, esses registros se tornaram provas simbólicas de que o embate atual não é apenas entre Rússia e Ucrânia, mas um reflexo direto de compromissos e disputas de poder que envolvem a OTAN, a União Europeia e outras potências que já não conseguem disfarçar totalmente seu papel. A passagem de Donald Trump pelo Reino Unido, parte de uma agenda diplomática voltada ao fortalecimento de laços bilaterais, terminou marcada por um episódio que chamou a atenção da imprensa internacional. Durante o deslocamento entre a residência oficial de Chequers, no condado de Buckinghamshire, e o aeroporto de Stansted, o helicóptero presidencial Marine One, que levava o presidente norte-americano e a primeira-dama Melania, foi obrigado a realizar um pouso emergencial em uma área próxima a Londres. O contratempo obrigou a equipe a rever rapidamente a logística de uma visita planejada ao detalhe. A Casa Branca, por meio da porta-voz Caroline Levitt, informou que os pilotos detectaram uma falha hidráulica no sistema da aeronave. Seguindo os protocolos de segurança, a tripulação optou por pousar em um aeródromo alternativo. Em seguida, Trump e Melania embarcaram em outro helicóptero de apoio e concluíram o trajeto sem maiores atrasos. Embora a explicação oficial tenha buscado minimizar a gravidade,
verdade, o episódio reacendeu questionamentos sobre a confiabilidade dos mecanismos de proteção que cercam figuras de alto escalão durante deslocamentos internacionais. Esse não foi um caso isolado. Dias antes, no espaço aéreo de Nova York, um voo comercial da companhia Spirit Airlines recebeu ordem urgente do controle de tráfego para alterar sua rota em cerca de 20 graus. A medida visava evitar a aproximação excessiva com a aeronave presidencial, que cumpria protocolo de segurança em uma rota paralela. A correção foi executada sem riscos adicionais, mas a sucessão de 2 incidentes em intervalo tão curto despertou avaliações de especialistas sobre possíveis vulnerabilidades nos deslocamentos aéreos de Trump. No Reino Unido, o pouso forçado ocorreu logo após uma agenda repleta de compromissos diplomáticos. Trump havia se reunido com membros da família real britânica, dialogado com o primeiro-ministro sobre cooperação política e participado de cerimônias protocolares em Londres. Tudo transcorria dentro da normalidade, até a perda repentina de altitude do helicóptero, que transformou uma despedida simbólica em notícia de alcance global. Nenhum passageiro sofreu ferimentos e a substituição da aeronave foi conduzida de forma discreta. Ainda assim, a coincidência entre os episódios reforçou percepções distintas. Para especialistas em aviação, falhas técnicas são possíveis mesmo em sistemas altamente sofisticados e não representam necessariamente falhas de segurança institucional. Já críticos mais céticos enxergam nos eventos um sinal de alerta, ainda que não existam evidências concretas de ligação entre os 2 casos. O trajeto entre Chequers e Stansted deveria ter sido rotineiro, mas acabou se convertendo em uma lembrança da vulnerabilidade que acompanha até os líderes mais protegidos do mundo. A cena de um helicóptero presidencial descendo inesperadamente, registrada por câmeras e testemunhas, passou a simbolizar não apenas um contratempo técnico, mas também o peso simbólico da imprevisibilidade em meio a contextos de alta visibilidade política. As análises posteriores revelaram interpretações distintas. Para as autoridades dos Estados Unidos e do Reino Unido, o pouso emergencial em Londres foi classificado como uma ação de precaução dentro dos protocolos de segurança que regem os deslocamentos presidenciais. Em relatórios oficiais, tanto a Casa Branca quanto a Força Aérea Norte-Americana destacaram que a tripulação agiu com rapidez e que os sistemas de apoio funcionaram exatamente como planejado. Essa visão técnica enquadra o episódio como um caso de rotina operacional, ainda que amplificado pela visibilidade política do passageiro envolvido. No entanto, no debate público, a leitura foi bem menos pragmática. O fato de 2 incidentes aéreos terem ocorrido em um intervalo de poucos dias, primeiro em Nova York, envolvendo a companhia Spirit Airlines, e depois nos arredores de Londres, com o helicóptero Marine One, alimentou a percepção de que dificilmente se tratava de mera coincidência. Para comentaristas políticos e parte da imprensa europeia, a sucessão de eventos reforça a ideia de vulnerabilidade em um momento em que a imagem de segurança e controle é vital para líderes com projeção internacional. Alguns analistas em Washington e Londres foram além, sugerindo que, mesmo sendo incidentes independentes, o impacto simbólico é inevitável. Em um ambiente global marcado por tensões entre Estados Unidos, Rússia e China, qualquer sinal de fragilidade em deslocamentos oficiais pode ser explorado por adversários como narrativa de enfraquecimento. Nesse sentido, não importa apenas o que de fato ocorreu, mas como a opinião pública e os rivais geopolíticos interpretam os acontecimentos. Resta saber de que forma a história registrará esses episódios. É possível que, para alguns, acabem reduzidos a simples notas em relatórios técnicos de aviação, descritos como falhas pontuais resolvidas conforme o protocolo. No entanto, para outro, poderão ser lembrados como momentos simbólicos que expuseram a vulnerabilidade de um sistema construído justamente para evitar qualquer margem de risco. Em um mundo onde imagens e narrativas têm tanto peso quanto fatos, a cena de um helicóptero presidencial descendo inesperadamente nos arredores de Londres, somada à ordem urgente dada a um avião comercial sobre Nova York, transcende o âmbito da técnica e alcança o da política. Se vistos em perspectiva, esses acontecimentos se inserem em um contexto mais amplo. Ao longo da história, pequenos incidentes em viagens de líderes globais, muitas vezes, serviram como metáfora para disputas geopolíticas maiores. Durante a Guerra Fria, por exemplo, problemas logísticos em deslocamentos de dirigentes eram frequentemente explorados como sinal de fragilidade ou descuido estratégico. Hoje, em meio à rivalidade crescente entre Estados Unidos, Rússia
Rússia e China, qualquer contratempo envolvendo figuras como Donald Trump tende a ganhar repercussão que ultrapassa os limites do setor aéreo. O certo é que tanto o pouso forçado em território britânico quanto a manobra de emergência em espaço aéreo norte-americano não serão lembrados apenas como curiosidades técnicas. Esses episódios se consolidam como registros de um período em que segurança presidencial, protocolos diplomáticos e percepção pública se entrelaçam de maneira inseparável. O simples fato de envolverem um presidente dos Estados Unidos durante compromissos oficiais no Reino Unido, com ampla cobertura da mídia internacional, amplia o peso simbólico do ocorrido. Mais do que falhas isoladas, ambos os acontecimentos funcionam como lembretes de que, mesmo em cenários cuidadosamente planejados e monitorados, o imprevisível mantém seu espaço. A história mostra que imprevistos durante viagens de líderes globais, sejam de ordem técnica ou logística, muitas vezes transcendem o aspecto operacional e passam a ser interpretados como sinais de vulnerabilidade política. Foi assim em crises passadas, como durante a Guerra Fria, quando pequenos incidentes eram usados como instrumentos de propaganda e disputa narrativa entre Washington e Moscou. Para analistas de segurança e especialistas em relações internacionais, a ocorrência de 2 incidentes aéreos em tão curto intervalo não pode ser vista apenas como detalhe técnico. Ela reforça uma percepção já consolidada nos bastidores diplomáticos. O poder, mesmo cercado por camadas de proteção e protocolos rígidos, jamais está completamente imune à exposição de riscos. O fato de tais episódios envolverem diretamente um presidente dos Estados Unidos durante uma fase em que as atenções globais se voltam para disputas estratégicas dá ainda mais relevância ao assunto. Cada contratempo com figuras de grande projeção pública carrega consigo uma dimensão que extrapola a aeronave ou o local do incidente. Em tempos de tensões crescentes entre Washington e Moscou, somadas ao fortalecimento econômico e militar da China e às divisões políticas dentro da União Europeia, qualquer falha operacional pode ser reinterpretada como símbolo de fragilidade política ou até mesmo explorada como parte de narrativas de propaganda. Isso é especialmente sensível no atual cenário, em que a guerra na Ucrânia já projeta impactos globais e redefine alianças. Historiadores lembram que episódios semelhantes, ainda que ocasionais, foram usados no passado como ferramentas de influência. Durante a Guerra Fria, incidentes técnicos envolvendo líderes norte-americanos ou soviéticos eram frequentemente amplificados para reforçar discursos sobre vulnerabilidade ou sobre a suposta superioridade de um bloco em relação ao outro. Hoje, em um mundo multipolar, marcado pela presença de novos atores como a Índia e o fortalecimento de coalizões regionais, qualquer evento desse tipo tem potencial para ressoar além do campo da aviação, influenciando a percepção de estabilidade e confiança no poder de uma liderança. Assim, os episódios de Nova York e de Londres não são interpretados apenas como falhas técnicas, tornam-se peças dentro de um tabuleiro maior, onde segurança, diplomacia e disputa de narrativa caminham lado a lado. O presidente dos Estados Unidos teve um breve encontro com o líder do Brasil, em uma reunião de poucos minutos que, embora rápida, foi interpretada como um gesto diplomático de aproximação. Segundo analistas, a conversa abriu espaço para futuras negociações em áreas sensíveis, como comércio exterior, investimentos estratégicos e cooperação internacional em fóruns multilaterais. A expectativa é de que novos encontros sejam agendados já nas próximas semanas, consolidando a retomada de um diálogo mais direto entre os dois países. Apesar do clima amistoso registrado nesse primeiro contato, a memória recente das relações bilaterais ainda carrega tensões. Washington mantém críticas às tarifas impostas por Brasília sobre determinados produtos norte-americanos, classificadas como barreiras injustas ao comércio. Esse impasse levou os Estados Unidos a adotar medidas de retaliação, gerando uma disputa que nos últimos anos afetou setores importantes como o agronegócio, a indústria de aço e alumínio, além de comprometer a confiança mútua nas negociações comerciais. Autoridades norte-americanas reforçam que a posição oficial permanece inalterada. Proteger a soberania do país e defender os interesses de sua população são prioridades inegociáveis. Em discursos recentes, representantes do governo em Washington destacaram que a competitividade americana não pode ser prejudicada por medidas que consideram protecionistas. Do lado brasileiro, a justificativa
justificativa apresentada é a necessidade de preservar a produção nacional diante da pressão de grandes exportadores, o que torna o tema ainda mais delicado e politicamente sensível. Para especialistas em relações internacionais, o reencontro entre as lideranças pode marcar um ponto de virada no relacionamento entre os dois países. O Brasil, pela dimensão territorial e pela relevância econômica, é considerado ator central na América do Sul, com influência sobre temas como segurança alimentar, exportação de commodities, preservação ambiental e integração regional. Em paralelo, o país busca ampliar sua presença diplomática no cenário global, atuando tanto em organismos multilaterais quanto em negociações bilaterais que envolvem energia limpa, investimentos em infraestrutura e inovação tecnológica. Os Estados Unidos, por sua vez, reforçam seu papel de potência global em um momento em que o equilíbrio internacional passa por mudanças significativas. Washington enfrenta desafios para manter sua influência em meio à ascensão de novas alianças econômicas e militares na Ásia, com destaque para a China, e no Oriente Médio, onde Rússia e Irã têm expandido seus laços estratégicos. Nesse cenário, cada gesto de aproximação com Brasília é visto como uma oportunidade de fortalecer a presença norte-americana em uma região que historicamente desempenha papel importante no fornecimento de recursos naturais e na estabilidade política do hemisfério ocidental. O calendário do próximo ano adiciona um elemento simbólico a esse quadro. Os Estados Unidos se preparam para comemorar 250 anos de sua independência, um marco histórico que reforça a continuidade de sua democracia e de seus valores fundadores. A celebração não terá apenas caráter interno, será acompanhada de perto por outros países, servindo como demonstração de resiliência nacional diante de desafios externos e internos. Além disso, os Estados Unidos sediarão dois dos maiores eventos esportivos do planeta, a Copa do Mundo da FIFA e os Jogos Olímpicos. Para analistas, a coincidência dessas competições em território americano vai muito além do campo esportivo. Trata-se de uma rara oportunidade em que esporte, política e economia se encontram no mesmo palco. Esses eventos funcionam como vitrines globais, capazes de projetar não apenas a força cultural norte-americana, mas também sua relevância diplomática em um mundo cada vez mais multipolar. Estima-se que bilhões de espectadores em todos os continentes acompanhem as competições, enquanto milhões de turistas circularão pelas principais cidades-sede, gerando impacto econômico de proporções históricas. Mais do que conquistas esportivas, esses momentos são interpretados como símbolos da identidade americana. Valores como liberdade individual, diversidade cultural e a capacidade de unir povos de diferentes origens aparecem de forma indireta em cada cerimônia, jogo ou celebração. Para especialistas, o simbolismo é tão importante quanto as medalhas ou os troféus. Em um período marcado por tensões geopolíticas, os Estados Unidos buscam reafirmar sua posição como ponto de referência no sistema internacional, tanto no campo dos valores democráticos quanto na capacidade de mobilizar alianças. A lembrança do 4 de julho de 1776 continua a ser evocada como eixo central do discurso político americano. Naquele dia, os fundadores da nação declararam formalmente sua independência em relação à Grã-Bretanha, construindo a base de um projeto nacional que, desde então, se apresenta como defensor da democracia e da liberdade. Essa data não é apenas um marco histórico, é parte do imaginário coletivo do país, celebrada em desfile, discurso e símbolos que se repetem ano após ano. Ela serve também como recurso diplomático, já que a independência americana é frequentemente usada como inspiração em discursos dirigidos a outras nações. Para Washington, esse legado não é apenas uma lembrança distante, mas um guia permanente de ação política. Autoridades norte-americanas sustentam que os princípios estabelecidos no século XVIII, como liberdade individual, participação cívica e equilíbrio entre poderes, continuam fundamentais em um cenário global profundamente instável. Em um mundo marcado por disputas ideológicas, campanhas de desinformação e conflitos regionais de alta intensidade, esses valores são apresentados
como o núcleo que diferencia os Estados Unidos de regimes autoritários ou de sistemas que restringem a pluralidade. Nesse contexto, a liberdade de expressão é apontada como pilar indispensável da vitalidade democrática. Para líderes americanos, a capacidade de contestar ideias, fiscalizar governo e permitir o debate público aberto é o que garante a renovação constante das instituições. Do mesmo modo, a liberdade religiosa é tratada como um valor inegociável, considerado não apenas um direito individual, mas também um elemento essencial para a convivência pacífica em sociedades diversas. Lideranças políticas em Washington reforçam frequentemente que o cristianismo segue sendo uma das religiões mais perseguidas no mundo contemporâneo, fato utilizado como justificativa para manter políticas externas atentas a violações de direitos humanos. Para o governo americano, articular uma diplomacia que una segurança nacional e defesa de liberdades fundamentais é a forma de projetar não apenas poder, mas também legitimidade perante a comunidade internacional. Sob essa ótica, a noção de soberania nacional vai além da proteção de fronteiras físicas. Envolve também a preservação dos valores históricos. Para dirigentes em Washington, defender esses ideais é garantir continuidade a um projeto político que inspirou movimentos de independência e democratização em diferentes partes do mundo, especialmente ao longo dos séculos 19 e 20. Muitos desses processos, segundo a narrativa oficial, tiveram como referência o exemplo dos Estados Unidos na busca por autonomia, justiça social e liberdade. Essa visão, ao mesmo tempo pragmática e simbólica, permite que Washington associe sua política externa a uma missão histórica, mais do que alianças econômicas ou militares, ao esforço de transmitir a imagem de que a defesa de direitos fundamentais é parte inseparável da identidade nacional. Nos últimos meses, o enclave russo de Kaliningrado, situado entre a Polônia e a Lituânia, às margens do Mar Báltico, deixou de ser uma questão periférica e passou a ocupar papel central nos debates estratégicos entre Moscou e a OTAN. Documentos discutidos em Washington e Bruxelas sugerem um plano em duas etapas. Primeiro, ataques aéreos contra instalações logísticas, centros de comando e pistas de pouso. Em seguida, incursões terrestres rápidas, que tentariam explorar fragilidades nas defesas do enclave. Oficialmente, tais movimentações são descritas como exercícios militares, mas especialistas apontam que, na prática, funcionam como ensaios para um confronto direto. A Polônia ganhou protagonismo nesse cenário ao divulgar a entrada de drones não identificados em seu espaço aéreo. O episódio foi amplamente utilizado por Varsóvia como justificativa para reforçar a narrativa de ameaça iminente. Em paralelo, a OTAN intensificou manobras na Lituânia, simulando bloqueios navais e terrestres a Kaliningrado. Embora apresentadas sob o rótulo de cooperação conjunta, essas operações são interpretadas por analistas como ensaios de um cerco militar completo, mais próximos de uma estratégia de contenção do que de simples treinamento. No início de setembro, o general Christopher Cavoli, comandante supremo aliado na Europa, lançou a Operação Guarda Oriental, destinada a reforçar o flanco leste da aliança, do Ártico ao Mar Negro. Contudo, os números expõem as limitações. A Dinamarca enviou apenas 2 caças F-16 e uma fragata. A França, 3 Rafale. A Alemanha, 4 Eurofighter. A República Tcheca, 3 helicópteros de transporte. E os Países Baixos, cerca de 300 militares especializados em defesa antidrone. Para analistas europeus, o contingente é modesto diante da ambição de proteger uma região que abrange quase metade do continente. Do lado russo, a resposta foi imediata. Dmitry Medvedev, ex-presidente e atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, declarou que qualquer tentativa de interceptar drones ou mísseis russos, mesmo sobre o território ucraniano, seria tratada como ato de guerra. Moscou insiste que não se trata de mera retórica, mas de uma posição doutrinária consolidada em seus protocolos de defesa, herdados ainda da lógica da Guerra Fria. Enquanto isso, os céus da Polônia, Lituânia e Letônia
registra um aumento no número de voos de reconhecimento e patrulha da OTAN. Essa presença crescente eleva o risco de incidentes. Um radar mal interpretado, um disparo equivocado ou um drone desviado podem se transformar em gatilho para uma escalada incontrolável. Relatórios militares ocidentais apontam que o plano prevê neutralizar radares e depósitos de munição em Kaliningrado nas primeiras horas de um eventual ataque, reduzindo a capacidade de resposta russa. Contudo, especialistas lembram que Moscou investiu pesadamente na última década em defesas redundantes, dispersas por todo o enclave, o que poderia transformar a suposta janela de oportunidade em armadilha no primeiro disparo. Esse roteiro evoca episódios históricos em que crises artificiais foram usadas como pretexto para intervenções militares rápidas. Segundo analistas, o mesmo padrão parece emergir hoje no flanco oriental da Europa. A presença de tropas estrangeiras em território polonês e báltico, sob bandeira da OTAN, reforça a visão ocidental de que Kaliningrado representa risco crescente. Para o Kremlin, no entanto, o enclave é parte inseparável da soberania russa e qualquer ataque contra sua infraestrutura seria tratado como agressão contra todo o Estado. A assimetria é evidente. Moscou defende uma região que considera território nacional, com incentivos claros para reagir de imediato. Já a OTAN projeta força a partir de fora, com recursos fragmentados e sujeitos a disputas internas entre Estados Unidos, França, Alemanha e outros aliados. Esse choque de realidades aumenta a probabilidade de que exercícios militares se convertam em confrontos reais em questão de horas. Kaliningrado, portanto, não deve ser visto apenas como um enclave geográfico isolado no Mar Báltico. Para Moscou, o território representa uma verdadeira linha vermelha estratégica, herança direta do pós-Segunda Guerra Mundial, quando a antiga Königsberg foi incorporada pela União Soviética e transformada em uma das bases militares mais fortificadas da região. Desde então, o enclave passou a abrigar infraestrutura crítica para o controle do Báltico, incluindo sistemas de mísseis S-400, radares de longo alcance e, segundo analistas ocidentais, até mesmo capacidade nuclear tática. Assim, tocar em suas instalações militares não significaria apenas atingir um ponto avançado da Rússia, mas acionar todo o sistema de segurança nacional, com respostas imediatas que poderiam escalar além da fronteira regional. Especialistas em defesa destacam que Moscou não enxerga Kaliningrado como uma zona periférica, mas como um centro vital de dissuasão, capaz de influenciar diretamente a segurança de países vizinhos, como Polônia, Lituânia, Letônia e até mesmo a presença naval da OTAN no Mar do Norte. Para os analistas, interpretar erroneamente esse enclave altamente militarizado como um alvo vulnerável seria um dos maiores erros de cálculo do Ocidente. Kaliningrado não é comparável a outras áreas contestadas. Trata-se de uma fortaleza concebida justamente para resistir a bloqueios e ataques preventivos. Essa percepção explica por que Moscou insiste em reforçar publicamente que qualquer incursão ali teria consequências proporcionais e imediatas. Enquanto isso, a sucessão de exercícios militares da OTAN, relatos de supostos drones violando fronteiras e declarações inflamadas de líderes ocidentais ampliam de forma contínua a tensão no tabuleiro europeu. Cada movimentação aérea, cada teste de interoperabilidade e cada discurso sobre ameaça russa funciona como combustível em um cenário já inflamável. Caso a escalada continue nesse ritmo, a Europa pode atingir rapidamente um ponto de não retorno, no qual decisões precipitadas correm o risco de desencadear efeitos irreversíveis. Experiências históricas, desde a crise dos mísseis de Cuba em 1996 até os conflitos nos Balcãs na década de 1990, mostram que, uma vez iniciado o ciclo de respostas militares, a diplomacia perde espaço e o ímpeto da guerra tende a dominar a agenda. O dilema não está apenas na dimensão bélica, mas também na forma como cada passo é interpretado politicamente por Moscou, Bruxelas e Washington. Nesse contexto, Kaliningrado deixa de ser um
simples enclave russo cercado por países da OTAN para se consolidar como um verdadeiro teste de estabilidade continental. O enclave abriga sistemas estratégicos como mísseis antiaéreos S-400, radares de longo alcance e infraestrutura naval capaz de projetar poder sobre o Mar Báltico e sobre rotas que conectam o norte da Europa ao Atlântico. Qualquer ataque contra essa região, ainda que limitado, teria potencial de acionar não apenas defesas locais, mas todo o aparato de segurança nacional russo, desenhado para reagir de forma imediata. Analistas apontam que, se a pressão aumentar, a crise poderá evoluir para além do equilíbrio regional, alcançando diretamente a ordem internacional. A disputa sobre Kaliningrado não é apenas sobre território, envolve o questionamento da arquitetura de segurança europeia, o futuro da OTAN e a forma como a Rússia pretende reafirmar sua posição em um mundo cada vez mais multipolar. Por isso, cada exercício militar, cada relato de drones em espaço aéreo contestado e cada declaração de líderes ocidentais não pode ser lido isoladamente, mas como peças de um tabuleiro maior, no qual o custo de recuar depois do primeiro passo rumo ao confronto é sempre maior do que o de avançar. Moscou apresentou ao público duas inovações militares que reforçam sua aposta em tecnologia de ponta no campo de batalha. O primeiro equipamento é um drone de grande porte, desenvolvido para permanecer em voo contínuo por até 24 horas. Diferente de aeronaves convencionais, ele pode ser configurado como repetidor de comunicações, plataforma de guerra eletrônica ou até transportador de cargas de até 30 quilos. A conexão com centros de comando terrestres, garantida por enlaces de rádio e cabos de fibra óptica, torna o aparelho um elo estratégico na coordenação de operações. Outro destaque foi o veículo robótico Atlas M, construído com esteiras reforçadas para ampliar a capacidade de deslocamento das tropas em até 50 quilômetros, além da linha de frente. Projetado para operar em terrenos acidentados, suporta cargas que variam de 100 a 500 quilos e mantém estabilidade mesmo em inclinações de 45 graus. Sua utilidade não se restringe ao combate. Analistas apontam que ele também pode ser empregado em cenários de resgate e apoio logístico, oferecendo maior autonomia às unidades terrestres. Essas novidades se inserem em um movimento mais amplo de transformação da indústria bélica russa. Desde 2022, quando o conflito com a Ucrânia escalou e se consolidou como prioridade nacional, o Kremlin acelerou investimentos em programas de alta complexidade, incluindo o sistema CFIRM e novos dispositivos de guerra eletrônica. Enquanto países da União Europeia aumentaram seus gastos em defesa de forma mais lenta e gradual, a Rússia adotou um ritmo agressivo, redirecionando fábricas civis, centros de pesquisa e empresas privadas para atender às demandas militares. Segundo engenheiros envolvidos no projeto, o novo drone pode carregar equipamentos como sensores de iluminação, repetidores de sinal e módulos de interferência, operando por um dia inteiro antes de necessitar manutenção. Já o Atlas M foi desenhado para transportar munições, suprimentos ou estações móveis de comunicação em áreas de difícil acesso, funcionando como um multiplicador de força ao reduzir a dependência de transporte humano. Estudos internacionais mostram que, em 2024, Moscou destinou mais de 13 trilhões de rublos à defesa, cerca de 145 bilhões de dólares, o equivalente a quase 7% do PIB. Foi um aumento de mais de 40% em relação ao ano anterior. Comparativamente, os gastos militares da Europa chegaram a aproximadamente 450 bilhões de dólares no mesmo período. No entanto, quando calculado pela paridade do poder de compra, o esforço russo se aproxima ou até supera o europeu, alcançando a marca de 460 bilhões de dólares. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos observa que esse crescimento não se traduz apenas em números, mas em ganhos práticos. Milhares de unidades militares receberam drone, veículos autônomos e sistemas de guerra eletrônica, o que aumentou a capacidade de combate em diferentes frentes, de Donetsk a Kherson. A Organização do Tratado do Atlântico Norte acompanha esse movimento com apreensão. Em 2024, o secretário-geral Mark Rutte declarou que
dentro de 4 a 5 anos, a Europa poderia enfrentar uma Rússia em posição de paridade militar, cenário para o qual, segundo ele, o continente ainda não está pronto. As estimativas divulgadas para 2025 confirmam a trajetória de crescimento acelerado dos gastos militares russos. O orçamento previsto deve superar 15 trilhões e 600 bilhões de rublo, o que representa um aumento superior a 14% em relação ao ano anterior. Esse volume de recursos não é apenas simbólico, ele será canalizado de forma prioritária para 3 áreas-chave: a produção em larga escala de munições, a modernização e expansão da artilharia pesada e o fortalecimento de sistemas eletrônicos voltados ao combate, incluindo radar, mecanismos de guerra cibernética e plataformas de comunicação protegidas contra interferência. Na prática, essa política tem transformado a indústria de defesa, que deixou de ocupar uma posição secundária para se tornar um dos pilares da economia russa. Fábricas que antes eram destinadas a setores civis foram convertidas para uso militar, enquanto novas linhas de produção foram abertas em regiões como os Urais e a Sibéria. Além disso, a integração com empresas privadas e centros de pesquisa ampliou a base tecnológica, permitindo que inovações desenvolvidas em laboratórios fossem rapidamente aplicadas no campo militar. Especialistas em segurança internacional destacam que esse movimento não se resume ao aumento da capacidade de curto prazo. O que está em andamento é uma reconfiguração estrutural. Moscou procura alinhar sua política industrial, tecnológica e militar em um mesmo projeto de longo alcance, algo que lembra, em escala adaptada, os grandes programas de militarização da União Soviética durante a Guerra Fria. A diferença é que, agora, o país tenta combinar esses investimentos com maior eficiência produtiva e diversificação econômica. Esse esforço não se limita ao campo imediato de batalha na Ucrânia, onde as tropas russas procuram sustentar superioridade em artilharia, munições e logística. Ele tem reflexos diretos na balança de poder do continente europeu. Ao investir em novas linhas de produção e em tecnologias de guerra eletrônica, Moscou não apenas reforça sua presença no fronte ucraniano, mas envia uma mensagem clara para capitais como Berlim, Paris e Londres. A Rússia pretende se consolidar como uma potência militar capaz de rivalizar com a OTAN em médio prazo. Analistas de centros estratégicos, como o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, avaliam que esse processo de expansão pode, em poucos anos, colocar Moscou em condições de equivalência militar em relação a países como França, Alemanha e Reino Unido. Essa projeção é particularmente sensível para a União Europeia, que já enfrenta dificuldades em unificar suas políticas de defesa diante das diferentes prioridades de cada Estado-membro. Enquanto Paris insiste na necessidade de maior autonomia europeia, Berlim tem reforçado o alinhamento com Washington e Londres, fora da UE, mantém postura de linha dura contra Moscou. Além disso, a perspectiva de uma Rússia fortalecida desperta memórias da Guerra Fria, período em que a paridade nuclear e convencional entre Moscou e Washington ditava os rumos da política internacional e restringia o espaço de negociação diplomática. À época, qualquer movimento militar era acompanhado por intensas disputas ideológicas e por uma corrida armamentista que mantinha o mundo em constante estado de tensão. Hoje, embora o cenário global seja diferente, especialistas veem paralelos preocupantes. A modernização russa em áreas como veículos terrestres, não tripulados, sistemas de guerra cibernética, redes de comunicação resistentes à interferência e a produção em larga escala de munições sugere um esforço de reposicionamento estratégico com impactos duradouros. Dentro da União Europeia, cresce o temor de que, em um horizonte de 4 a 5 anos, o continente possa se deparar com uma situação de rivalidade militar direta, semelhante à que marcou a segunda metade do século XX. Essa possibilidade já provoca reações concretas. Países como Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia têm acelerado programas de defesa, ampliando a presença de tropas estrangeiras em seu território e reforçando a cooperação com os Estados Unidos e a OTAN.
Em paralelo, Alemanha e França discutem planos para expandir suas próprias indústrias bélicas, embora enfrentem desafios políticos e orçamentários internos. A preocupação, no entanto, não se restringe ao campo militar. Uma Rússia mais assertiva também poderia ampliar sua influência em negociações energéticas, especialmente sobre o fornecimento de gás e petróleo para países da Europa Central e do Leste. Ao mesmo tempo, o fortalecimento russo pode reconfigurar alianças políticas na região, aproximando governos que buscam equilíbrio entre segurança e dependência econômica. Para especialistas em geopolítica, isso representa um risco duplo. De um lado, maior instabilidade nas fronteiras orientais da União Europeia. De outro lado, maior instabilidade nas fronteiras orientais da União Europeia. Outro, a fragmentação da coesão política do bloco diante de pressões externas. À beira do Mar Negro, a cidade de Odessa representa muito mais do que um simples porto. Desde o século XIX, a região consolidou-se como um dos principais centros comerciais do Império Russo, funcionando como porta de entrada e saída para grãos, carvão e outros produtos que alimentavam as rotas internacionais. Após a independência da Ucrânia em 1991, Odessa manteve esse papel central, tornando-se vital para a economia ucraniana e para o equilíbrio estratégico do sul do país. Hoje, seu futuro é visto como decisivo para os rumos da guerra. Especialistas em segurança destacam que o avanço das tropas russas no sul, especialmente após a tomada de Kherson em 2022, limitou as opções de defesa ucraniana e expôs fragilidades da costa do Mar Negro. Para Graf, Moscou, a possível conquista de Odessa não seria apenas uma vitória militar, mas a consolidação de uma posição estratégica que ampliaria seu controle sobre as rotas marítimas da região e reforçaria sua presença geopolítica em águas disputadas. Enquanto isso, o governo em Kiev mostra sinais de mudança no discurso. O presidente Volodymyr Zelensky, que no início da invasão declarava que não abriria mão de nenhum território, passou a admitir que o objetivo pode ser apenas evitar uma derrota total. Essa adaptação de narrativa reflete tanto o desgaste causado por mais de 2 anos de guerra, quanto a percepção de que o apoio de aliados como os Estados Unidos e a União Europeia já não tem a mesma intensidade de 2022. Esse contraste é ainda mais evidente diante das comunicações diárias do Kremlin. Moscou divulga regularmente relatórios apontando progressos em frentes de combate em Kharkiv, Sumy e partes de Dnipropetrovsk. No leste, a situação no Donbás mostra-se particularmente delicada, com linhas defensivas ucranianas pressionadas e analistas alertando para a perda gradual de posições estratégicas. Cada avanço territorial serve à narrativa russa de que sua operação segue de acordo com objetivos previamente traçados. A disputa territorial ganhou novo peso em setembro de 2022, quando o governo russo promoveu referendos em Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporíjia. Embora rejeitados pela maioria da comunidade internacional, os plebiscitos foram usados por Moscou como justificativa para incorporar formalmente essas regiões à Federação Russa, alterando de forma significativa o mapa político do conflito. Esse movimento marcou a passagem de uma guerra de resistência para um processo mais amplo de redefinição de fronteiras. No campo diplomático, as consequências são visíveis. A União Europeia e os Estados Unidos, que inicialmente buscavam isolar a Rússia com sanções econômicas e fornecimento constante de armamentos, enfrentam hoje limitações práticas e divisões internas. Dentro da OTAN, países como Polônia e Estados Bálticos defendem posições mais duras contra Moscou, enquanto outras capitais, como Budapeste e até mesmo Berlim, demonstram cautela diante dos custos crescentes. O objetivo inicial de enfraquecer a Rússia acabou cedendo espaço a uma realidade na qual Moscou fortaleceu sua influência no Mar Negro e manteve relativa estabilidade econômica, apesar das restrições. O impacto político interno em Kiev também é profundo. Zelensky, antes aplaudido em parlamentos europeus e no Congresso dos Estados Unidos como símbolo da resistência, hoje enfrenta críticas por priorizar as orientações de Washington e Bruxelas, em detrimento de negociações diretas com Moscou. Seus opositores argumentam que essa escolha prolongou um conflito que poderia ter sido administrado de outra forma e resultou em perdas territoriais e humanas difíceis de reverter. A confiança popular, que no
início da invasão era um dos maiores trunfos do governo, está visivelmente desgastada. No centro dessa disputa está Odessa. Para a Rússia, a cidade tem valor estratégico e cultural, funcionando como elo direto com o passado imperial e como peça de controle marítimo no sul da Ucrânia. Para Kiev, sua perda representaria não apenas o fim de uma promessa de soberania plena, mas também um golpe simbólico devastador para a integridade nacional. À medida que os meses passam, o cenário no leste europeu ganha contornos mais definidos. Moscou segue consolidando posições em áreas críticas como Donetsk, Zaporíjia e partes do sul de Kharkiv, ampliando sua margem de manobra militar. Em paralelo, Kiev enfrenta pressões crescentes, dificuldades econômicas que afetam diretamente a população civil, instabilidade política dentro do governo de Volodymyr Zelensky e um desgaste social perceptível em grandes centros urbanos, onde a fadiga de guerra se traduz em queda de confiança nas autoridades. No campo internacional, os aliados ocidentais revelam divisões cada vez mais visíveis. A União Europeia, marcada por disputas internas sobre orçamento e fornecimento de armamento, já não transmite a mesma coesão observada em 2022. Nos Estados Unidos, o debate político em torno do financiamento à Ucrânia tornou-se um ponto de polarização em Washington, com parte do Congresso defendendo cortes no auxílio militar. Essa hesitação repercute diretamente em Kiev, que depende desse fluxo de recursos e armamentos para manter a defesa ativa. Especialistas em relações internacionais alertam que o que começou como uma tentativa coordenada do Ocidente para isolar a Rússia pode, paradoxalmente, estar consolidando sua posição. Moscou não apenas preservou sua influência regional, como reforçou parcerias estratégicas com países da Ásia e do Oriente Médio, abrindo novas rotas comerciais e reduzindo o impacto das sanções. Dentro desse tabuleiro geopolítico, Odessa desponta como peça-chave de uma disputa que vai além do campo militar. Localizada às margens do Mar Negro, a cidade não é apenas o maior porto da Ucrânia, mas também um ponto de articulação entre a economia local e os mercados globais. De seus terminais saem grãos que alimentam países da África e do Oriente Médio, além de petróleo, gás e metais estratégicos que integram cadeias produtivas internacionais. Essa função transformou Odessa em alvo permanente de ataques, bloqueios navais e negociações tensas desde o início da guerra. A eventual perda da cidade teria consequências de grande alcance. Para Kiev, significaria não só um baque econômico de proporções inéditas, mas também a ruptura definitiva de sua ligação com o comércio marítimo, obrigando o país a depender integralmente de rotas terrestres mais longas e vulneráveis através da Polônia e da Romênia. Além disso, a perda de Odessa teria um impacto simbólico profundo, representando a quebra da promessa de soberania plena feita por Volodymyr Zelensky e reforçando a sensação de esgotamento interno. Para Moscou, em contrapartida, a conquista desse porto consolidaria sua presença no Mar Negro, ao lado da Crimeia, já anexada em 2014, e de Kherson, ocupada em 2022. Controlar Odessa daria ao Kremlin não apenas domínio sobre uma das principais rotas marítimas do leste europeu, mas também vantagem estratégica para projetar poder em direção ao Mediterrâneo e ao Oriente Médio. Essa expansão naval poderia alterar de forma significativa o equilíbrio regional, pressionando tanto a OTAN quanto a União Europeia. Diante desse cenário, analistas internacionais apontam que Odessa pode se tornar o verdadeiro ponto de inflexão da guerra. Diferente de outras cidades em disputa, sua relevância ultrapassa a dimensão puramente militar. Ela concentra rotas comerciais, influencia o equilíbrio naval no Mar Negro e carrega um peso histórico que transforma em símbolo tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia. Por isso, sua possível queda ou sua defesa bem-sucedida tendem a redefinir os rumos do conflito. Se nos primeiros meses a guerra era interpretada como uma disputa territorial restrita ao leste ucraniano, hoje ganha contornos de uma confrontação prolongada, com impactos diretos sobre fronteiras e alianças internacionais. O futuro de Odessa, portanto, não se resume a mapas ou linhas de defesa, mas ao redesenho da influência geopolítica entre leste e ocidente.
Para especialistas em segurança, esse é o ponto em que o conflito deixa de ser considerado uma crise localizada e passa a ser reconhecido como um elemento central da ordem internacional. A maneira como Odessa será defendida ou conquistada pode determinar a capacidade da OTAN de manter sua credibilidade, a resposta da União Europeia diante de um vizinho em colapso e a força da Rússia em consolidar sua presença estratégica no sul da Europa e no Mediterrâneo. Assim, a cidade portuária se transforma em um termômetro da guerra, mais do que um campo de batalha, um marco capaz de definir se o conflito permanecerá restrito às fronteiras da Ucrânia ou se evoluirá para uma mudança estrutural na segurança global nas próximas décadas. O anúncio de Donald Trump sobre a suspensão do envio dos sistemas de defesa aérea Patriot marcou uma mudança significativa na condução da guerra na Ucrânia. O presidente norte-americano deixou explícito que o apoio militar de Washington não será automático. Para receber novos armamentos, Kiev precisa mostrar disposição em negociar diretamente com Moscou. Para Volodymyr Zelensky, que já enfrentava dificuldades no campo de batalha, a decisão reduziu ainda mais sua margem de manobra e evidenciou a dependência estrutural da Ucrânia em relação para Estados Unidos. A ausência dos Patriots rapidamente teve efeitos práticos. Tropas russas intensificaram operações no leste e no sul do país, conquistando posições na região de Donetsk e avançando sobre linhas de suprimento que conectavam cidades como Kharkiv e Dnipro. Esses movimentos deixaram unidades ucranianas isoladas e pressionaram ainda mais a infraestrutura militar de Kiev. O impacto não se limita ao terreno. No plano político, Zelensky sofre crescente desgaste interno, enquanto aliados europeus, como Polônia e Alemanha, reconhecem a dificuldade de alterar uma estratégia ditada em grande parte pela Casa Branca. Nos discursos públicos, Trump afirma priorizar a preservação de vidas e critica a possibilidade de prolongar um conflito sem perspectiva de vitória. No entanto, sua postura é vista por diplomatas como uma manobra de pressão. O fornecimento de armas, antes tratado como sinal de compromisso incondicional, passou a ser utilizado como moeda de barganha. Cada recusa em liberar armamentos reforça a mensagem de que o destino da Ucrânia está condicionado a decisões tomadas em Washington e não exclusivamente em Kiev. O reflexo dentro do país é imediato. Tropas exaustas, baixas constantes e a perda de localidades para o exército russo alimentam a sensação de vulnerabilidade. A ausência dos Patriots, que poderiam fortalecer a defesa contra ataques aéreos e mísseis de cruzeiro, deixou especialmente expostos a capital Kiev e centros logísticos no oeste, como Lviv, que desempenham um papel fundamental no recebimento de suprimentos vindos da União Europeia. Relatos de bastidores indicam que a diplomacia norte-americana pressiona Zelensky a considerar negociações diretas com Moscou, ainda que isso implique concessões difíceis. Trata-se não apenas de uma questão militar, mas de uma tentativa de encerrar um conflito que já gera custos bilionários para os Estados Unidos e amplia riscos de instabilidade em toda a Europa Oriental. Enquanto a guerra se prolonga, Moscou mantém a dianteira no campo de batalha. Sob orientação direta do Kremlin, as forças russas consolidam avanços em áreas críticas do leste da Ucrânia, como Donetsk e Lugansk, e ampliam o cerco em regiões próximas a Kharkiv e Sumy. Cada conquista territorial é utilizada não apenas como vantagem militar, mas também como argumento político, reforçando a narrativa do governo de Vladimir Putin de que Kiev está cada vez mais isolada e sem alternativas viáveis. A essa pressão no terreno, soma-se o impacto das decisões vindas de Washington. A suspensão do envio dos sistemas de defesa Patriot, anunciada por Donald Trump, deixou claro que os Estados Unidos condicionam sua ajuda militar à abertura de negociações com Moscou. Essa postura ecoa fortemente entre os aliados da OTAN, especialmente em países da Europa Oriental, que observam o conflito avançar até suas fronteiras, mas percebem sua limitada capacidade de influenciar a estratégia norte-americana. Nesse ambiente, Zelensky enfrenta um dilema crescente. O presidente ucraniano tenta manter a resistência, mas vê sua base política enfraquecer diante de derrotas sucessivas e da perda
perda de apoio internacional. Já Trump projeta a imagem de um negociador duro, disposto a utilizar a promessa de armamentos como instrumento de pressão. Sua lógica é simples: sem diálogo, não haverá Patriots. O resultado é um quadro de deterioração contínua. Moscou consolida avanços gradativos, ampliando o controle em pontos estratégicos no leste da Ucrânia, enquanto unidades em Donetsk, Lugansk e Kharkiv intensificam a pressão sobre o exército ucraniano. Cada nova ofensiva fortalece a percepção de que a Rússia não apenas mantém a iniciativa, mas também se prepara para sustentar o esforço bélico por longo prazo, mesmo diante de sanções econômicas e pressões diplomáticas do Ocidente. Do lado ucraniano, a situação é mais delicada. Tropas exaustas, perdas constantes e a sensação de isolamento internacional enfraquecem a moral do soldado. Cidades fundamentais, como Kiev, a capital, e Lviv, porta de entrada dos suprimentos enviados pela União Europeia através da Polônia, continuam expostas a ataques aéreos e de mísseis. Para muitos analistas militares, a vulnerabilidade dessas áreas-chave mostra que a capacidade defensiva do país depende mais de decisões tomadas em Washington, Bruxelas ou Berlim do que das iniciativas de seu próprio governo. Nesse contexto, cresce a pressão sobre Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano enfrenta o dilema de avaliar até que ponto insistir em uma resistência prolongada pode ser viável sem apoio externo robusto. A alternativa, considerada polêmica dentro e fora do país, seria aceitar uma negociação direta com Moscou, possivelmente em condições desfavoráveis. Enquanto isso, a Rússia sinaliza que está disposta a manter a ofensiva por meses ou até anos, aproveitando-se do desgaste político, militar e econômico de Kiev. Assim, o futuro imediato do conflito não será definido apenas pela determinação de Volodymyr Zelensky em manter a resistência, mas também pelo posicionamento das grandes potências ocidentais. Os Estados Unidos, principal fornecedor de armas e recursos, exercem influência direta sobre os rumos da guerra. Washington sinaliza que só haverá continuidade plena no apoio se Kiev demonstrar abertura para negociações com Moscou. Esse ponto divide opiniões dentro da própria administração norte-americana e também entre membros do Congresso, já que o custo financeiro e político do prolongamento do conflito tem gerado debates internos. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, por sua vez, enfrenta um dilema semelhante. Países do leste europeu, como Polônia e os estados bálticos, defendem uma postura mais firme contra Moscou, temendo que a expansão russa alcance suas fronteiras. Já potências como Alemanha e França demonstram cautela, preocupadas com a possibilidade de escalada militar direta com a Rússia e com os impactos econômicos da guerra sobre a União Europeia. Caso prevaleça a pressão diplomática de Washington e de capitais europeias para a busca de um cessar-fogo, a Ucrânia poderá ser obrigada a repensar sua estratégia militar e política, aceitando negociações em condições desfavoráveis. Por outro lado, se a decisão for manter a resistência a qualquer custo, Kiev corre o risco de enfrentar um isolamento crescente. Sem garantias de suprimento contínuo de armamentos modernos e com uma infraestrutura militar cada vez mais enfraquecida, o país pode se ver forçado a lutar praticamente sozinho contra um adversário que já demonstrou possuir grande capacidade logística, superioridade aérea e disposição para sustentar uma guerra prolongada. Nesse cenário, o equilíbrio entre o apoio internacional e a capacidade interna de resistência será o fator decisivo para os próximos capítulos da guerra. Não se trata apenas de manter ou recuperar territórios em regiões como Donetsk, Lugansk ou Kherson, mas de definir os rumos políticos e estratégicos da própria Ucrânia. A continuidade da ajuda ocidental, especialmente em sistemas de defesa aérea e munições de longo alcance, é vista como essencial para impedir que Moscou consolide avanços irreversíveis. O que está em jogo vai muito além da linha de frente. O desfecho desse conflito poderá determinar a sobrevivência do governo de Volodymyr Zelensky, a estabilidade das fronteiras no leste europeu e a capacidade da União Europeia de se manter coesa diante de uma ameaça prolongada. Para países como Polônia, Lituânia e Estônia, a resistência ucraniana é também um escudo de proteção, já que qualquer colapso
colapso em Kiev poderia aproximar as forças russas ainda mais de suas fronteiras. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos observam o conflito como um teste de credibilidade internacional. Washington sabe que sua postura em relação à Ucrânia é acompanhada de perto por aliados e rivais em diferentes regiões do mundo, da Ásia ao Oriente Médio. Uma eventual retração de apoio poderia enfraquecer a imagem de liderança global norte-americana e abrir espaço para que Rússia e China consolidem maior influência em arenas multilaterais. A OTAN, por sua vez, enfrenta o desafio de equilibrar sua retórica de apoio firme à Ucrânia com a preocupação de evitar um confronto direto com Moscou, que poderia escalar para um conflito de proporções muito maiores. O modo como a aliança responderá para próximos meses será determinante não apenas para o futuro de Kiev, mas também para o papel da própria OTAN na ordem internacional que se desenha.